Bom dia, quinto ano, tudo bem? A nossa primeira aula de hoje é de matemática e vamos para o nosso conteúdo de hoje. Comparando números até 999.999, usando a calculadora, explorando gráficos de barra, casas da moeda, falando de cidadania. Vamos ao primeiro conteúdo, comparando números até 999.999. E temos duas situações. Vamos para a primeira situação. No fim de semana de um feriado prolongado, passaram 201.190 automóveis pelo pedágio de uma estrada para a praia. Em outro pedágio de uma estrada para o interior, passaram 105.942 automóveis. Em qual desses dois pedágios passaram mais automóveis? Para resolver esse problema, podemos comparar os números 201.190 automóveis e 105.942 automóveis. Observe esses números representados em um quadro de ordens. Observe nessa tabela que nós temos uma tabela de ordens. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Observe que os dois números têm algarismos na ordem das centenas de milhar. Comparando esses dois algarismos, temos que 2 centenas de milhar é maior que 1 centena de milhar. Desse modo, podemos concluir que o número 201.190 é maior que 105.942. Podemos representar isso usando os símbolos menor que ou maior que. Veja, 201.190 é maior que 105.942, ou 105.942 é menor que 201.190. Percebe-se então que a quantidade de carros indo para a praia foi maior do que os que estavam subindo para o interior. Vamos para a segunda situação. No primeiro fim de semana de um festival de música, as três áreas de shows receberam 138.946 espectadores. No segundo fim de semana, o número de espectadores foi de 191.410. Em qual desses fins de semana houve mais espectadores? Comparando os números 138.946 e 191.410, é possível saber que em qual dos fins de semana houve mais espectadores. Como em ambos os números, o algarismo das centenas de milhares é o 1, para saber qual deles é o maior, devemos prosseguir com a comparação. Comparando os algarismos das dezenas de milhares, temos que 9 dezenas de milhares é maior que 3 dezenas de milhares. Portanto, podemos concluir que 191.410 é maior do que 138.946. Ou seja, 191.410 é maior que 138.946. Assim, no segundo fim de semana, o número de espectadores do festival de música foi maior. Agora eu quero saber quem sabe usar a calculadora. Tem essa imagem aí, vocês vão dar uma analisada, olhar direitinho como é que se usa a calculadora. Eu creio que todos aí sabem como é que se usa uma calculadora. Então preste atenção, tem essa atividade embaixo aí, vocês vão fazer depois, viu? No final da nossa aula aqui. Em probabilidade de estatística, explorando gráficos de barra. Você sabia que a primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930? Desde então, a Copa do Mundo de futebol é disputada a cada 4 anos, com exceção de 1942 e de 1946, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Os quadros ao lado mostram os campeões das 20 Copas do Mundo disputadas até 2014. Olhe nesse gráfico do lado aí, e você vai ver os campeões, né? A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2014 foi realizada na Arena de São Paulo. Em seguida, o Brasil e Croácia entraram em campo para disputar o primeiro jogo do Mundial de 2014 e que, infelizmente, o Brasil levou 7-1 da Alemanha na semifinal e teve que disputar o terceiro lugar com a Holanda, em que também perdeu e ficou em quarto lugar. Foi terrível. Vamos falar agora um pouco sobre a educação financeira. Casas da moeda. Cada país possui um sistema monetário próprio, e esse sistema é formado pelo seu conjunto de cédulas e moedas. A confecção das cédulas e moedas é responsabilidade do governo e fica a cargo da Casa da Moeda do país. Mas há casos em que o dinheiro de um país pode ser confeccionado por empresas privadas, como é o caso da Nova Zelândia. Veja aí nessas imagens abaixo. Casa da Moeda Berlim, Alemanha 2017, Casa da Moeda Sydney, Austrália 2009, Casa da Moeda Filadélfia, Estados Unidos da América em 2014.
E vamos falar um pouco de cidadania. E se todos os assentos de ônibus de metrô fossem preferenciais? Em 2014, a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, procurando estreitar os laços com a população, promoveu um concurso de projetos para melhorias no município. Em seu canal de comunicação, a plataforma Rio Mais recebeu diversas propostas, entre elas o projeto Botão Assento Preferencial. O projeto recebeu 5.177 votos e foi um dos vencedores do concurso, inspirado na dificuldade vivida pela esposa grávida. O responsável pelo projeto propunha a instalação de um botão nos transportes públicos que, quando pressionado pelo passageiro, ativaria um alarme sonoro avisando que um idoso, um gestante, uma pessoa com criança de colo ou algum portador de deficiência precisaria de lugar para se sentar, estimulando, desse modo, atitudes cidadãs de respeito e solidariedade. Veja nessa imagem verde aí do lado a lei federal e o decreto de regulamentação, né, que regulamenta o atendimento preferencial e prioritário para idosos acima de 60, gestantes, pessoas com deficiência e pessoas com crianças de colo. Por fim, encerramos aqui a nossa aula, mas vai ficar aí as páginas das atividades para vocês fazerem, viu? Deus abençoe a todos.